Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso bate-papo aí em relação àquela matéria publicada no The Economist recentemente. Hoje eu vou falar de dois pontos. O primeiro é como a sociedade se tornou mais consciente a respeito de alguns temas crônicos, e isso foi evidenciado pela pandemia. E o segundo ponto é sobre a natureza, como é que a gente incorporou temas tão importantes como a natureza nesses últimos 12 meses. Bom, falando sobre a questão social, desde que começou a pandemia, e a pandemia para mim é realmente o início do século XXI, tudo mudou com ela, quando ela apareceu, quando ela veio. Inclusive esses temas como a alocação do dinheiro público, a gente começou a perceber e a discutir isso de uma forma mais veemente, mais presente. E onde é que foi colocado o dinheiro público, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente se deparou de repente com a falta de hospitais, a falta de insumos para tratar dessa pandemia, falta de saneamento básico. Onde é que foi parar esse dinheiro? Quer dizer, todo mundo sabe, a gente discute diariamente questões como corrupção, como desvio de verbas, propinas, etc e tal. Mas a questão da pandemia nos tornou mais conscientes quanto a isso daí. Eu acho que agora esse tema está mais presente na mesa do brasileiro. A gente fala isso na hora do almoço, na hora do jantar. E mais do que nunca, sentindo na pele isso daí, porque a falta de hospital, a gente está vendo gente morrer na rua, nos ambulatórios, nos corredores. Antes morria, mas agora morre muito mais, está pior ainda. Então a questão da pandemia trouxe isso daí pra gente, é uma questão social que está mais presente no dia a dia. E isso causou prejuízos assim imensos, não só para a sociedade, a dor que o cidadão sente, mas a questão também do prejuízo financeiro. O grande capital começou a olhar para isso de uma forma mais sensibilizada, porque pesou no bolso dele. Muita gente parou de trabalhar, a indústria de seguros sofreu, a maioria das indústrias sofreu, manufatura, transportes, hotelaria, turismo, todo mundo. Isso bate no bolso do big money, e ele olha e fala, poxa, por que isso aconteceu? Tudo indica que a pandemia foi originada por um desequilíbrio homem-natureza. Muito mais homem do que natureza, né? Bom, isso por quê? Porque falta comida, porque falta saneamento básico, porque tem devastação nas florestas, porque tem agressão ao meio ambiente, porque tem gente vivendo em situação de extrema pobreza. Muito bem, quando o Big Money olha para isso, fala, preciso equilibrar então, porque o prejuízo foi muito forte, eu senti no bolso. E aí então começa a fomentar projetos, iniciativas de sustentabilidade junto ao mundo corporativo. Ou seja, as indústrias de um modo geral começam a olhar para a sustentabilidade como um tema mais importante hoje. Como é que eu vou implantar, como é que eu posso minimizar, mitigar esse impacto tão grande, né, que foi. Então questões como poluição, como emissões de gases de efeito estufa, emissão de poluentes, melhor distribuição de renda, inclusão social, tudo isso começa a ser olhado de uma maneira mais próxima, com mais atenção, de forma que as empresas, as grandes corporações transnacionais possam incorporar isso no seu dia a dia. Bom, segundo ponto, como é que a natureza se tornou um tema que a gente incorporou de tal forma na nossa vida? A natureza e os cuidados do homem com a saúde, como viver melhor com a natureza. Hoje todo mundo fala em melhor qualidade de vida, em atividade física, em alimentação mais natural, mais equilibrada, sem tanto agrotóxico. Tudo isso tá aqui, tá pululando na nossa orelha. Todo dia todos os dias a gente fala sobre isso. E com razão, porque são pontos muito importantes. Temas como meditação, como esportes. O ser humano tem realmente que incorporar isso de forma a buscar um padrão de vida melhor do que a gente teve. Tudo isso impacta na qualidade de vida, tudo isso tem a ver com esse ambiente pandêmico que a gente vive. O ser humano precisa realmente se encontrar, inclusive encontrar um equilíbrio melhor para a sua vida. Isso inclui todos nós, eu e todos nós. Temos que encontrar um melhor meio de viver, mais em paz com o nosso próximo e com o planeta que a gente vive. Esses dois pontos foram muito legais e certamente nos levam a uma reflexão muito importante para dar continuidade. Um abraço!